Oi, hoje eu quero falar pra você sobre como escolher a caligrafia ideal para o seu convite de casamento. Eu sou a Bia da Dona Meli, aqui a gente trabalha com papelaria e identidade de convites completamente exclusivos e quero te guiar nesse caminho aí da caligrafia pra você entender o que funciona melhor pro seu estilo e pra sua proposta. Gente, eu acho que o principal ponto que a gente sempre fala aqui, né, caligrafia é uma parte difícil de definir, é uma parte difícil da gente escolher. Eu já fiz um vídeo aqui que eu falo sobre como escolher a fonte para os nomes, né, a dificuldade que as noivas encontram e que eu encontrei na escolha da fonte para o nome, no nosso nome, no nosso convite e que também foi para os itens de papelaria do nosso casamento. Então, se você não assistiu, já assiste para você ver também a gente falando um pouquinho sobre fonte para os nomes. Mas a caligrafia do convite em si, o que a gente está falando de caligrafia do convite em si, é a composição de fontes que a gente vai usar no convite de casamento, que é a mesma composição de fonte que vai para todos os itens de papelaria. Porque quando a gente fala de um projeto de identidade visual, ele tem que realmente conversar com tudo que você vai apresentar. Então, quando a gente define um jogo de fontes, normalmente a gente trabalha de 2 a 3 no máximo, né? Fontes no convite de casamento, ela também vai para os outros itens de papelaria. Bom, tem normalmente a fonte principal, que é a fonte que a gente usa nos nomes dos noivos e informações principais, informações especiais. Então, quando a gente usa essa fonte para o nome dos noivos, normalmente os títulos de itens de papelaria, então menu, reservado, vão nessa mesma fonte, tá? Para tudo fazer parte do mesmo projeto, todo mundo identificar que faz parte do mesmo projeto. Então, a gente usa uma fonte principal, uma fonte secundária, às vezes uma terceira fonte, tá? Mas a maioria das vezes é uma fonte principal com uma fonte secundária e essa fonte secundária ela pode ter uma variação de usar um itálico, um bold, então vai variar realmente de como é o estilo do seu convite. É uma parte muito difícil escolher a fonte, tanto a fonte principal quanto a secundária, não é fácil porque a gente precisa reunir reunir o entendimento, reunir com o convite, reunir com o estilo, então é muita coisa pra gente entender qual o jogo de fonte que vai funcionar melhor pra cada estilo, tá? Normalmente, convites clássicos, a gente trabalha mais com fontes cursivas, que são aquelas fontes mesmo caligrafadas, tá? Normalmente se trabalha com essa fonte caligrafada pro nome e a fonte secundária também. É uma coisa que a gente aqui costuma indicar de trabalhar com dois tipos de fontes diferentes, mesmo que você trabalhe com convite clássico. A fonte caligrafada, ela tem alguns poréns, né, quando a gente trabalha com informações do convite. Então, quando você pensa num convite clássico, que você vai mandar de escrita a data, né, vai escrever no dia 4 de julho de 2022, tudo por extenso, e a gente trabalha com uma fonte cursiva, muitas vezes, dependendo da fonte, isso pode dificultar a leitura do convidado. Então, isso é muito importante de entender uma fonte que às vezes funciona para o nome vai dar entendimento, vai ficar bom, até porque o nome normalmente ocupa um espaço menor, né? É só o primeiro nome das pessoas, e normalmente pode não funcionar como fonte secundária. Então, esse mix de fontes é uma coisa que a gente indica. Mesmo que você trabalhe com um convite mais clássico, você queira um convite mais clássico, nada impede de você usar uma cursiva para os nomes e uma letra de forma, né? Que a gente chama de forma, que é a letra de máquina, com ou sem serifa, para o texto. Dentro disso de convite clássico, eu vou falar uma dica que eu já falei em outro vídeo aqui sobre casamento clássico, sobre escolha de fontes e tudo mais, que é a dica do não escrever a data sempre por extenso. Facilita a leitura do seu convidado, tanto quando ele vai ler a primeira vez, quanto de outras vezes que ele for voltar para conferir a data, tá? Então é importante, a gente indica colocar algum numeral. Então, em vez de você escrever 4 de julho, você põe o numeral 4 de julho. Em vez de você escrever 2022, coloca 2022. É uma coisa que o olho vai bater ali e a pessoa, quando quiser ver a data novamente, a mesma coisa funciona para a hora, ela já vai conseguir entender aquela informação rápido, tá? Não vai dificultar a leitura. Se você realmente quiser uma proposta bem clássica, bem mais clássica, aí sim, põe por extenso, mas aí a dica que a gente deixa é que você não utilize uma fonte que seja muito deitadinha, aquela caligrafia muito deitada, sabe? Que vai dificultar a leitura. Então é importante essa escolha de fonte, esse mix de fontes para que mantenha um convite clássico ou despojado, mas que tenha também essa facilidade na leitura para que a pessoa não fique tendo dificuldade de encontrar as informações básicas sobre o seu casamento. Então, normalmente, se você tem um convite mais clássico, você pode caminhar para uma fonte mais caligrafada tradicional, né? Daquelas mais tradicionais mesmo, mais caligrafadas fininhas e tudo mais. Se você vai por um caminho um pouco mais clássico, repaginado ou até caminhando para o despojado, aí a gente pode trabalhar com fontes diferentes, fontes mais modernas. Podem ser caligrafadas, mas podem ser fontes mais modernas, tá? Que tenham um estilo com a inicial maior, que não seja tão inclinada. A fonte, quando é mais inclinada, ela tende para o mais tradicional. Então a gente pode trabalhar com uma fonte que não seja tão inclinada. Uma fonte que seja mais redondinha, mais gordinha, vai dar um ar mais despojado para o seu convite do que uma fonte que seja mais retinha e inclinada.
iluminada. Fontes, normalmente, fontes retinhas, sem serifa, são fontes mais despojadas também, tá? Então fica um mix legal a gente trabalhar com fontes que são caligrafadas pro nome e fontes mais retinhas, fontes de forma sem serifa pro texto. Isso tudo, gente, faz parte do projeto de identidade visual. Então é muito importante, como eu falo, definir o estilo, é óbvio, é muito importante, mas é importante você começar a visualizar o projeto andando, tá? Então aqui normalmente a gente não apresenta um catálogo de fontes, isso é a primeira coisa que é uma dica de ouro que eu dou pra vocês, é não se guiar tanto por um catálogo de fontes, porque muitas vezes são fontes que todo mundo usa, mas podem não encaixar pro estilo do seu casamento e você pode realmente não curtir. Você pode curtir ali no que tá escrito naquele catálogo, mas pode não curtir no texto do seu convite, tá? Então é importante que vocês vejam o adequado pro projeto de vocês, que vocês consigam visualizar o texto de vocês, a proposta de vocês, já com as fontes aplicadas. E aí sim, ir fazendo leves ajustes e vendo o que troca, o que mantém. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Se você tá gostando, já deixa o seu like aqui, comenta o que você tá achando e se inscreve no nosso canal para você acompanhar tudo que a gente vem trazendo para vocês. Então, gente, é muito importante vocês entenderem visualmente o que funciona pro projeto de vocês. É claro que a assessoria visual vai te guiar, então é importante você ter esse contato muito próximo com quem tá desenvolvendo a sua identidade visual, o seu convite, para que você tenha liberdade de entender, olha, eu gostei dessa fonte, mas não gostei desse detalhe aqui, queria trocar essa fonte secundária, ver uma fonte com ou sem serifa, quero ver com a data por extenso e com a data com numeral, enfim, para você entender realmente o que funciona melhor. Muitas vezes o visual vai facilitar, muitas vezes não, sempre o visual vai facilitar de você entender, tô gostando ou não tô gostando. E fiquem tranquilos, porque escolha de fonte não é uma coisa simples, é uma coisa que pode levar um tempo, por isso que a primeira coisa que eu indico é não se guiar por um catálogo de fonte que esteja com o nome de outra pessoa ou com o texto de outra pessoa, porque é importante você visualizar no nome de vocês e no texto de vocês, porque tem muita variação, então tem coisa que você pode gostar no nome de uma pessoa que começa com L, mas o seu começa com D. Então é importante vocês visualizarem isso aplicado pro projeto de vocês com o texto de vocês. Acho que o principal que a gente pode falar, né, é que a fonte cursiva, mais deitadinha, é a mais adequada para um convite clássico, é o que puxa mais pro clássico, enquanto que uma fonte mais retinha, mais com ou sem serifa, né, mas mais retinha, puxa pro mais despojado, pro mais moderno, tá? E o mix de fontes você pode encontrar um meio do caminho usando uma fonte que seja mais despojada, caligrafada, mas que seja mais redondinha, mais despojada, menos clássica, misturando com uma fonte retinha, pra você ter aí o meio do caminho, que é o que eu usei, inclusive, no meu convite de casamento. Meu convite de casamento a gente tem a caligrafada, mas é uma caligrafada mais redondinha, mais gordinha, que foi pros nomes, e a gente usou uma fonte mais retinha, se eu não me engano foi sem serifa, pro restante do texto. Então assim, ficou uma coisa despojada ao mesmo tempo moderna, porque era a proposta do meu casamento. Meu casamento foi no campo. Então é importante você entender o estilo. Eu vou casar na igreja, vai ser mega clássico, então de repente uma fonte muito moderna não vai combinar, mas vai combinar você fazer um mix com uma fonte caligrafada bem deitadinha e outra pro texto. Então assim, é importante vocês entenderem isso, o que vocês gostam visualmente, o que tá adequado pro projeto de vocês. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Caligrafia não é uma coisa muito simples de se definir, mas uma vez que você entende o estilo que você está buscando, fica mais fácil, você fecha muitas portas e tem um leque mais direcionado para o que você deve aplicar para a caligrafia do seu projeto visual. É muito importante você entender que o seu projeto visual ele conversa com ele todo, né? Não vai ser só o convite não pode estar totalmente diferente da papelaria do dia, do menu, por exemplo. Então é importante que você tenha um projeto ali que esteja conversando entre si, que você desenvolva preferencialmente tudo no mesmo lugar, para que você consiga entender que tudo faz parte de um mesmo projeto e que tá combinando com a proposta da sua decoração, com a proposta do estilo do casamento de vocês, para ficar com a cara de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like aqui, se inscreve no nosso canal para você acompanhar tudo que a gente vem trazendo. Na descrição do vídeo você vai ver que tem nosso site e todos os nossos contatos. E se você quiser que a gente traga algum assunto específico, pode deixar aqui no comentário que eu vou adorar trazer alguma novidade aqui para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo!